noite! A nossa aula de hoje é uma técnica de patchwork, onde nós vamos trabalhar, nós vamos aprender, tá? Essa técnica crazy de patchwork, onde a gente reaproveita todos os nossos tecidos, né? Não importa o formato que você tenha, né? Você consegue aproveitar para confeccionar novas peças, peças diferentes. Então eu vou ensinar para vocês, né, a utilização desses retalhos na confecção dessa peça, para que vocês consigam perceber, olha a peça, como é que nós vamos fazer. Então nós vamos repartir, vou ensinar para você essa técnica do crazy. Então a nossa peça hoje ela é bastante rica, ela tem o quilting embaixo, que você pode fazer, eu fiz aqui da forma mais fácil e rápida, que é uma tela C, né, para não ter que ficar ajustando todos os pontos, o pezinho da minha máquina. Eu fiz uma tela C na parte de baixo e na parte de cima com essa técnica da junção dos retalhos. Então, vamos embora para a nossa aula. Vou começar a mostrar para vocês o que nós vamos utilizar hoje para a confecção da nossa peça. Então, vou mostrar para vocês o que eu separei aqui que nós vamos utilizar. A lista de materiais, bem como as medidas, elas já estão disponíveis lá no nosso grupo, que é o grupo voltado para as nossas aulas, para tirar dúvida das aulas, para que os alunos, na medida em que confeccionem as peças, possam postar essas aulas aprendidas lá. Se você tiver uma dúvida, não entendeu alguma coisa, você coloca no nosso grupo. Então a finalidade dele é que eu possa ajudar vocês na confecção das peças. Então o que nós temos? Nesse grupo já foi disponibilizado na quinta-feira da semana passada o PDF com os moldes, as medidas, para que vocês pudessem fazer essas aulas hoje. Então eu cortei aqui, tá? Na medida de 27 por 26, essa é a medida fechada que vai ficar as nossas peças depois de refilada. No forro, o que eu estou usando? Eu estou usando aqui o nylon emborrachado. O que é esse nylon emborrachado? Esse nylon emborrachado, ele tem borracha de um lado e do outro lado ele é brilhante, como se fosse um nylon. Então, você pode utilizar essa peça do lado que você achar que é melhor, sendo tanto um quanto o outro lado impermeáveis. Eu gosto de deixar para o contato das pessoas como direito o lado emborrachado. E essa peça, ela facilita na parte da higienização. Se você, na sua região, você não tiver o nylon emborrachado, você pode utilizar o bagum, tá? O bagum, ele tem um lado que é opaco e o outro lado é todo como se fosse uma treliça. Então, esse lado de treliça, a gente não deixa em contato com a pessoa. Essa parte fica para dentro da peça. O que vai ficar em contato é aquela parte lisa, brilhante do bagum. Ok? Então, eu tenho aqui 2 vezes a medida de 27 por 26 para o nosso forro. Para a nossa parte de baixo da peça. Então, eu falei para vocês têm um molde ali que foi disponível. Ele tem a medida de 29 por 14. 29, tá? De largura por 14 de comprimento. Isso a mais para que você possa fazer o seu quilting, como está aqui. O quilting que eu escolhi fazer foi uma tela C. Então, eu já mostrei isso em aulas anteriores, por isso que eu não vou me atentar tanto na realização desse quilt. Isso aqui é o avesso, tá? E esse aqui é o direito da nossa peça. Como é que você fez isso, Vivi? Então, eu peguei o molde que está disponível no PDF, de 29 por 14, cortei 2 vezes no tecido externo. E aí, o que eu fiz? Eu fixei sobre a manta, pode ser a R1 ou R2, eu gosto mais da R2. O que eu fiz? Peguei a minha régua de patchwork e marquei 2,5 centímetros
nas duas direções, utilizando o 45 graus da minha régua. Tracei com a caneta fantasma, passei a linha de bordado para ficar brilhante na parte externa, na parte interna a linha de bobina normal e fiz todo esse trabalho de matelassê, tá? Ainda não fiz o refilamento. Essa daqui já está refilada. Depois de refilada, ela vai ficar com 27 por 12. Eu vou tirar 1 centímetro de cada lado. Vou refilar depois essa daqui para mostrar para vocês como é que eu fiz. Então, ela já está aqui com uma medida a mais, para que vocês possam depois do quilting fazer esse refilamento da peça. Então, 2 vezes, para a parte da frente e para a parte de trás. Para a parte superior, então tem o molde. O molde, ele está marcando 29 por 16. O que eu vou fazer? Vou cortar somente a manta em 29 por 16 2 vezes. Por quê? Porque esse trabalho aqui do Crazy nós vamos fazer na aula. Ele não é um tecido, ele é a junção de tecidos e existe uma técnica para você fazer isso. Então, essa junção. Depois que nós montarmos todo o Crazy, aí nós vamos refilar e a peça vai ficar de 27 centímetros de largura por 14 de altura. Além disso, o que nós vamos precisar? Vou precisar de um passa-fita. Como eu estou utilizando um bege na parte de baixo e eu não tinha uma fita de cetim da cor dos retalhos de tecido que eu ia usar, que no caso era o rosa, eu coloquei o marrom. Que medida vai ser isso, Vivi? Olha só, naquela medida já refilada, sobrando para as laterais, você pode fazer de 29, tá? Como foi o primeiro sem o refilamento. 29 centímetros pela largura do seu passa-fita. Passei já a fita, como eu mostrei para vocês em aula anterior, e vou deixar em separado, que isso aqui é nosso acabamento da peça. Além disso, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um zíper, eu uso aqui o zíper de metro, que evita o desperdício. Esse meu zíper aqui, ele é o de número 5, ele tem 3 centímetros de largura por 3 centímetros de altura por 27 centímetros de largura. Aí o que eu fiz? Como eu já mostrei para vocês em aula anterior, eu já deixei aqui passado o cursor para eu não esquecer. Vou reservar essa peça. E nós vamos precisar também de 4 retalhos do tecido que vai ficar na parte de baixo da nossa nécessaire, na parte externa, de 3 centímetros por 8 centímetros. 4 vezes. Então, você vai cortar nessa medida e vai deixar em separado. E agora nós vamos para a nossa aula. Vou ensinar para vocês como nós vamos fazer essa técnica Crazy. Lembrando que eu já deixei cortado aqui a minha manta, que pode ser R1 ou R2. Se você for utilizar a R1, que ela é peludinha, deixa a parte peludinha para o avesso, tá? A parte de baixo, tá? Deixa a parte colante aqui para cima. Ela vai ser uma facilitadora. E aí, o que nós vamos fazer? Vou pegar os meus retalhos, os retalhos que eu tenho da cor. Nesse caso aqui, eu vou utilizar tons de rosa. Essas daqui são faixas que sobraram de trabalhos anteriores. E eu vou começar a desenvolver a técnica Crazy. Nós começamos o trabalho com a técnica Crazy sempre com uma figura central que ela tenha lados ímpares. Então, tem pessoas que falam, não, o Crazy tem que começar com 5 lados. Tem pessoas que usam 3 lados. Depende do seu gosto, depende do retalho que você vai ter. A quantidade de lados, ela abre possibilidades para vocês de mudança de desenho.
Eu vou fazer aqui, eu vou pegar o meu tecido e vou cortar manualmente uma figura. Vou fazer, nesse caso aqui, com 3 lados apenas. Tá? Ele não tem um tamanho certinho. Vou fazer de 3 ou vou fazer de 5? Eu vou fazer de 3. Meu triângulo vai ficar feio aqui. Deixa eu arrumar aí. Olha só. Vou começar com um triângulo de 3 lados aqui, ó, ok? Vou colocar ele na região central. O que eu vou fazer? Bom, a técnica Crazy, ela é uma técnica que você precisa prestar muita atenção. Você vai escolher o sentido em que você vai fixar os outros retalhos. O que você tem que prestar atenção? Você não pode fazer somente um lado inteiro para depois fazer os demais. Não, nós vamos encaixar os tecidos ou fazendo sentido horário ou anti-horário. Isso fica a critério de cada um. O que eu tenho que prestar atenção? Como é uma técnica de montagem de desenho livre? Trabalhar com cores. Se eu colocar todas as cores escuras aqui, vai ficar morto na lateral. Então, eu quero trabalhar com uma cor clara, uma cor escura, e assim sucessivamente. Então, eu coloquei a minha estampa aqui no meio, vou pegar uma outra estampa, deixa eu arrumar aqui deixar retinho a ponta do meu tecido. Gente, eu tô deixando bem, olha, eu fiz a aula junto com vocês, sem me preocupar em deixar retalhinhos já pré-cortados. Não, vou fazendo junto com vocês, para vocês entenderem o quanto ela é fácil. Vou ligar aqui a Jaqueline para a gente poder trabalhar. O que eu vou fazer? Olha só, direito do tecido com direito do meu tecido. Lembra aquele jogo americano que nós fizemos usando a técnica da trança francesa, onde a gente sobrepunha direito com direito e passava uma costura de pezinho de máquina? Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou começar dessa parte aqui, ó, dessa parte aqui superior. Vou colocar direito do meu tecido com direito deste, exatamente na medida do meu retalho de baixo. Venho para a minha máquina e vou passar uma costura de pezinho de máquina. O que é o pezinho de máquina? Pezinho de máquina é aquela costura que o tecido está encostado ao meu pezinho calcador. Se você estiver utilizando, como eu, uma máquina reta industrial, esta medida será de 0,5. Se você estiver utilizando uma máquina doméstica, essa medida do pezinho é de 0,75. Não interfere em absolutamente nada a confecção dessa peça. Então, venho aqui, pontinhos 3 para frente, 3 para trás. Vou fazer todo o meu desenho até o final, dando retrocesso daquela minha estampa de baixo. Retiro ele daqui, abro o meu trabalho, estico bonitinho e venho com a minha tesoura retirando todo o excesso desse meu retalho. Fiz isso, estiquei. Bem, agora eu fiz com esta cor, fiz com esta cor. Eu vou fazer o sentido anti-horário. É uma escolha minha, mas você pode escolher fazer no sentido horário. Então, se eu estou fazendo anti-horário, agora eu vou pegar um tecido que preencha este daqui mais este, fixando os dois. Então, vou pegar um outro tecido, vou pegar agora um estampadinho, vou colocar direito do tecido sobre o direito desses dois tecidos. E vou passar o pezinho de máquina da ponta a ponta. Então, venho aqui e vou passar.
até chegar na pontinha do meu trabalho. Cheguei na pontinha da estampa de baixo, dou um retrocesso e retiro o meu trabalho. Abro novamente essa costura, venho aqui com a minha tesoura, retiro o excesso do que sobrou do meu tecido. Tô fazendo ao contrário, deixa eu arrumar aqui, ó. Cortei meu retalhinho. O que eu vou fazer agora? Então, comecei por este, vim para este, agora é hora de eu fazer o trabalho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr um tecido que cubra esses dois outros tecidos. Então, vou pegar esse outro tecido meu e vou cobrir da ponta daquele meu triângulo inicial até aqui. Retrocesso. Fiz isso, cortei. Tirei o meu excesso e virei. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando todos os retalhos que nós temos de sobras de materiais, de peças que fizemos anteriormente e estamos dando uma forma. O que eu fiz? Comecei desta parte aqui, vim para cá. Onde eu vou agora? Para cá novamente. Vou pôr um outro tecido que feche este primeiro com este por último que eu coloquei. Então, eu não ainda estou repetindo nenhuma cor de tecido. Estou usando todos os retalhinhos. Já vou tirar aqui um pedaço, porque essa tira está muito comprida. Depois eu refiro. Vou colocar aqui direito. Tenho aqui a orelha. Deixa eu tirar também, que eu não tirei. Deixar bonitinho o meu trabalho. Vou colocar direito do meu tecido sobre o direito desses outros retalhos que eu aqui tenho. Coloco. Retrocesso inicial. E vou até aquela estampa que está embaixo. Dei o retrocesso, tirei, sobrou tecido, vou ali e refilo. Estou fazendo esse movimento aqui, ó, o anti-horário, comecei aqui, agora venho para cá. Coloquei nessa, não, venho para esse aqui. Coloquei nessa peça, venho para esse aqui que foi o meu primeiro. Vou prender a outra peça. Deixa eu achar uma outra cor aqui. Pronto, vou pegar essa outra cor aqui que sobrou. Vou endireitar aqui a ponta, que desse jeito aqui toda torta não dá para trabalhar. Vou facilitar aqui a minha vida. Então, arrumei a pontinha, venho aqui. Vou colocar do início aqui da minha manta, com retrocesso. E vou até o último desenho. Finalização da parte do crazy. Então, o crazy é uma técnica muito gostosa.
né? Você vai criando seus desenhos, e seus desenhos sempre são diferentes. Vou usar esse pedaço, ó, tá vendo? Posso usar qualquer retalho que eu tenha para poder fazer essa minha peça. Venho aqui, coloquei direito com direito. E finalizei todo o preenchimento da parte frontal superior da minha nécessaire. O que eu vou fazer aqui agora? Virei o meu trabalho do avesso. E para que eu possa cortar em segurança, eu vou passar uma costurinha aqui para segurar esse tecido, evitando que ele dobre no momento de eu refilar. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu venho para minha máquina e vou passar essa costurinha de pezinho de máquina. Aqui, ó, não precisa nem ser pezinho de máquina, só na pontinha mesmo, ó. Nem dei o retrocesso porque eu vou refilar. Cheguei aqui na pontinha, virei. Deixa eu tirar o meu alfinete daqui, para não estragar a minha máquina. Virei. Vou tirar aqui o outro alfinete. Olha só, acabei de passar toda aquela costurinha na volta. O que eu vou fazer agora? Bom, primeira coisa, para facilitar a minha vida, eu vou vir com a minha régua, meu cortador circular, meu cortador circular, olha só, tirar aqui para não cortar. Sem ainda usar o molde, eu vou retirar todo esse excesso de tecido da minha peça. Encosto a minha régua, abro a minha mão, seguro com força, destravo o meu cortador. E deixei a minha peça assim, olha como ela fica bonita. Agora sim, feito isso, eu vou pegar aquele molde que eu disponibilizei para vocês, né, com a parte superior, que ele tem 27 por 14, vou colocar sobre o que eu acabei de fazer, venho com a minha caneta fantasma, risco o meu molde bonitinho aqui em cima, lembrando que eu peguei a caneta errada. Deixa eu ver se essa aqui é mais escura. Risco aqui em volta. Nossa, que maravilha. Ainda bem que isso aqui é meu molde de papel, que eu risquei todo ele. Fiz bonitinho aqui. Olha só, fiz o desenho, vou para a máquina, vou fazer o quê? Vou passar vou colocar o pezinho da máquina aqui nesta linha e vou costurar para dentro, para eu poder refilar exatamente em cima do risco que é para ser cortado. Então, eu vou colocar assim, vou colocar, ó, o meu pezinho da máquina, ele vai ficar encostado nesta linha, e eu vou costurar para dentro. Então, pezinho da máquina,
Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou segurando agora. Estou usando a linha de poliéster de costura, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, na minha máquina. E o ponto que eu estou utilizando é de número 3. Fiz isso, tirei a minha peça. Agora sim, eu vou vir com a minha régua e refilar certinho sobre esse risco. Pois agora, meu trabalho está todo fixo. Então, não corro risco de soltar o que eu costurei. Sempre no mesmo sentido, passa 2 vezes. Abaixo da nossa peça. Então, a parte de cima. A Débora falou que não está vendo. Coloquei aqui, ó. Refilei depois que eu desenhei. Cortei aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Carol também falou que não consegue ver. Você tá vendo a imagem, Juliana, aí? Tô, comigo tá com delay, né? Ah, tá. Então, olha só. Fiz a mesma coisa. Desenhei, fiz aqui o meu matelassê, risquei aqui na medida que eu preciso e vou deixar essa peça, ok, ó, refilada, cortada em 27 por 12. Então, eu já fiz o desenho aqui, agora eu vou recortar. Você pode recortar tanto com a tesoura quanto com o cortador circular. Vou fazer isso nessa parte de baixo também. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que eu fiz. Bom, eu tinha feito aqui o desenho, tudo bonitinho, ficou a mais. Cortamos o tecido por fora, ok? O que que eu fiz? Coloquei meu molde, aquele molde que eu disponibilizei para vocês. Coloquei meu molde assim, em cima do meu trabalho, risquei com a caneta e fiz o quê? Peguei a minha máquina, coloquei o pezinho de máquina, o pezinho do meu calcador na linha que eu risquei e fiz a costura para dentro, desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque eu vou refilar aonde eu vou desenhar com a minha caneta, que foi essa parte que eu cortei. Ok? Então, fiz isso na parte de cima. Aqui, como eu tenho direto a manta, eu não gosto de cortar na minha tábua. Então, o que que eu faço? Eu vou na tesoura, na minha placa aqui. Eu prefiro na tesoura. Refilei. Agora ela está na medida do molde que eu passei para vocês, que é o segundo molde, que era de 27 por 12, ó. 27 por 12. Então, eu tenho aqui as 2 peças de baixo prontas já com o quilting. Eu tenho as 2 peças prontas, que são as partes de cima, diferentes uma da outra na hora de formar. E agora é hora de nós juntarmos essas nossas peças. Então, vou mostrar para vocês o que que nós vamos fazer aqui. Então, não se preocupe de ficar grosso isso agora na hora que nós vamos juntar a peça. Por quê? Porque você não vai ter acesso, como nós vamos fazer tudo embutido, a ver esse grosso por dentro da sua peça. Eu achei mais fácil do que você recortar todo o tamanho do teu trabalho, que é os 27 por 26,
que o tato do ele, depois prender o crazy por de cima, ia dar muito trabalho na hora de refilar aqui. Então eu achei isso como uma forma mais fácil de você poder fazer. Então o que nós vamos fazer aqui? Bom, eu vou unir a parte clara com o quilt de matelassé fica embaixo, a parte com o crazy fica em cima. O que eu vou fazer? Direito com direito, tem uma diferença, a parte de cima é maior. Vou unir aqui, colocando pontinha com pontinha, vou prendendo aqui com os meus alfinetes, direitinho, e vou levar para a máquina, fazendo a costura de um pezinho de máquina. Desse jeito. Prendi tudo, venho para a máquina, puxo, segura a minha linha aqui, coloco o meu trabalho, um pezinho de máquina, ou seja, o meu tecido ele está rente ao meu pezinho calcador. Inicio dando um retrocesso. Estou passando um pezinho de máquina. Dei o retrocesso final. Retiro as linhas que sobraram, retiro os meus alfinetes, abro o meu trabalho. O que acontece? Ele vai ficar assim, grossinho. Não se preocupe com isso. Por quê? Nós vamos fazer o quê? Lembra do passa-fita que eu pedi para vocês no início da aula com a fita? O que ele vai fazer? Ele vai tampar essa junção. E ao mesmo tempo, ele vai assentar a costura. O passa-fita, o que ele vai fazer? Ele vai tampar essa costura, ao mesmo tempo em que ele vai assentar essa costura traseira aqui. Então, o que nós vamos fazer? Juntei a parte da frente com a parte de trás. Vou posicionar o meu passa-fita bem ao centro, ó. Onde está a junção do meu tecido, aqui é onde eu vou colocar a minha feta. Boa noite. Boa noite. Olha só, vou colocar aqui e vou prender em todo o meu caminho aqui, tampando esta junção dessa minha nécessaire. Fiz isso aqui, ó, bonitinho, prendi tudo. Antes de eu fazer isso aqui, vou lá e vou costurar o outro lado de novo. Vou repetir o processo. Deixo esse daqui separadinho. Venho aqui, vou unir direito do meu tecido com o direito da parte de baixo. Vou juntar aqui, ó, direitinho, posicionando um com o outro. Prendendo desse jeito. Venho aqui, novamente, vou passar uma costurinha de pezinho de máquina, unindo esses meus dois tecidos, a parte de baixo com a parte de cima. Marina Bocos falou boa noite. Boa noite, Marina. Olha só, estou passando toda a costura. Dando sempre o retrocesso.
Retiro todas as linhas que estão aqui excedentes, que me deixam nervosa. Abro o meu trabalho. Abri o meu trabalho, venho com a outra fita. Eu quis fazer esse passo a passo com vocês, gente, porque depois eu já tenho uma parte mais adiantada. Eu quis mostrar como que a gente faz essa técnica. Essa colocação de fita eu também já ensinei vocês em aula anterior. O que eu vou fazer? Vou vir na minha máquina, vou passar uma costura nesta parte de baixo, nesta parte de cima, para ficar bem bonito e bem acabado o nosso trabalho. Tiro todo esse excesso do meu trabalho, do que sobrou aqui, tanto de fita quanto de passa-fita. Quem tem etiquetinha, pode colocar a etiquetinha aqui nessa parte de baixo agora, como eu fiz na minha peça, aqui, ó, na parte de baixo. Pode colocar e reserva a peça. Vou fazer a mesma coisa nessa aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a aplicação do zíper, tá? Esse zíper, ele vai ser um pouquinho diferente. Vou pegar minha outra peça aqui. Esse zíper vai ser um pouquinho diferente do que nós fizemos em outra aula. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar aqui os marcadores de medida, porque senão eu acabo fazendo feio. Bom, eu já ensinei vocês a colocarem o cursor em outra aula. E hoje eu vou ensinar como que nós vamos medir aqui na nossa peça a quantidade de zíper necessário e quanto que eu quero, tá, de espaço aqui nas pontas para não costurar o zíper. Vamos pensar da seguinte forma, né? Não existe uma regra que toda vez que nós vamos colocar o cursor, ele tem que fechar para a esquerda e abrir para a direita. Por quê? Porque você está fazendo essa peça, você não sabe se a pessoa é destra, se a pessoa é canhota. Dizem que se a pessoa é canhota, você deve colocar o seu cursor ao contrário, ou seja, da esquerda para a direita. Eu sou canhota, mas eu uso tudo como se fosse destra, ou seja, da direita para a esquerda. Então, o meu zíper vai fechar para a esquerda. O que eu vou pensar aqui? Bom, eu quero, dessa minha nécessaire, que uns 2 a 3 dedos aqui, ele fique de tecido e que essa abertura aqui é suficiente para que eu coloque os produtos que eu desejo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu zíper aqui e vou marcar, ó, 2 dedos da ponta para dentro. E aqui eu vou marcar 2 dedos do meu trabalho para dentro. O que eu vou fazer aqui, Vivi? Vou retirar esse excesso de zíper, por isso que eu compro o zíper de metro. E aí, o que eu vou fazer? Olha, é exatamente essa quantidade aqui de espaço, de tamanho necessário para o meu trabalho. Vou pegar aqui, lembra que eu pedi para cortar 4 retalhinhos de 3 centímetros por 8? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar, eu gosto de sempre queimar a ponta do meu zíper, aqui eu tô com o ventilador em cima, para que ele não desfie, tá? Então, eu tô com o ventilador que não está me ajudando. Venho direito do meu retalho para o direito do zíper
e prendo ele aqui, assim. Prendi. No avesso, direito do meu tecido para o avesso do zíper. Fechei como se fosse um pacotinho, ó. E vou prender com o meu zíper, os dois, com o meu alfinete, os dois, ó. Desse jeito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Direito do meu tecido para cima para o avesso do meu zíper. Direito do meu tecido para o direito do zíper. E vou fechar um pacotinho. Vou prender esse pacotinho com o meu alfinete. Venho na minha máquina de costura e vou passar um pezinho de máquina prendendo esses dois tecidos com a ponta do meu zíper. Então, venho aqui na máquina. Vou dar o retrocesso. Vou tirar a minha linha daqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a finalização desse meu zíper para que o meu cursor não escape. Eu estou fazendo um acabamento na ponta do meu zíper. Vou abrir, olha só, e ele ficou acabadinho aqui. Vou vir na minha máquina agora e vou passar uma costurinha aqui, na pontinha, segurando esses dois tecidos. Tirei a linha que sobrou. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ali do outro lado eu vou passar mais uma vez a costurinha, porque eu não dei o retrocesso. E eu gosto de me sentir segura quando eu faço as costuras, para que eu não perca o meu trabalho. A Vilma falou que suas aulas são demais. Obrigada, Vilma. Faço essas aulas com muito carinho. Olha só. Então, foi colocado, tá? Meu cursor, ele fecha para a esquerda. Coloquei as duas pontinhas. E agora, como é que eu vou fixar? Então, deixa eu colocar aqui, já adiantei um passo para vocês. Olha só. Vou colocar aqui, vou pela minha parte da frente. Lembrando que meu cursor, ele fecha para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu zíper, vou dobrá-lo ao meio, vou juntar pontinha com pontinha, dobrando direitinho aqui o meu zíper e vou marcar o meio, em cima e embaixo, assim. Venho aqui no meu tecido, dobro ao meio direitinho e vou dar um piquezinho na parte de cima e depois na parte de baixo, assim. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver. É um piquezinho bem pequenininho, tá? Vou colocar o meu zíper, lembrando que ele fecha para a esquerda. Marcação do meio do meu zíper na marcação do meio superior da minha necessaire. Prendi. Venho aqui
e vou prender todo o meu zíper e até aquele tecidinho que eu coloquei na bordinha como acabamento. Prendi ele assim, bonitinho até o final. Nossa, meus alfinetes, esses que eu peguei aqui, eles estão com a ponta cega, não fura mais. E olha, não é porque eu não tenho alfinete não, é que quase eu não uso alfinete. Venho agora na minha máquina e vou passar a máquina aqui, ó, bem encostadinho para segurar. Olha só, vou passar uma costurinha aqui só para segurar esse meu zíper para ele não andar na máquina. Ele não é o pé de máquina, é uma costura de segurança. Olha como é que ficou, bem na pontinha do meu trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Diferente do outro trabalho que nós fizemos, eu já vou aqui fixar a primeira parte do nosso forro. Então, eu venho aqui com o meu nylon emborrachado. Qual que vai ser o direito que eu vou usar? A parte de borracha dele. Então, direito da minha borracha com o direito do meu trabalho. Venho aqui, coloco bonitinho. Juliana, por gentileza, tem um balde com os meus clipes aí atrás. Obrigada. Prefiro os clipes porque aqui é borracha, não gosto de furar. Vou prender aqui toda a borda do meu zíper. E eu vou dar peraí que aqui ficou feio. Deixa eu ver se eu coloquei na posição. Não, tava certo, só que eu coloquei ele muito fora. Agora sim. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem costurar forros junto com o tecido principal aqui, você nunca costure o forro para cima. Você sempre vai deixar o forro embaixo. Por quê? Porque evita que o teu tecido, conforme você passe a máquina, o que ele pode fazer? Conforme você vai passando a máquina, ele pode ir esticando. Se você fizer a costura do lado que já está costurado, isso não acontece. Então, eu deixo sempre a parte que eu vou costurar para baixo e vou costurar naquela parte que está com a manta para cima. Lembrando que eu coloquei o direito, que é a borracha, virado para o direito do meu trabalho. Vou vir aqui na minha máquina agora e vou trocar o meu pezinho calcador pelo pezinho de zíper. Porque eu quero que a minha costura fique o mais próximo possível do meu zíper, para ele ficar com acabamento bonito. Eu utilizo esse pezinho aqui. Você pode utilizar o pezinho de zíper que você tem na sua máquina. Apesar de eu ter para essa máquina industrial aquele pezinho com um dos lados aberto, eu tenho maior afinidade com esse aqui. Então, é por isso que eu vou usá-lo. O que eu vou fazer? Venho aqui na minha máquina, virei a minha manta para cima. Eu sinto aqui pelo toque aonde está o meu trilho do meu zíper. Vejo a direção. Inicio dando um retrocesso, olha só, vou passando devagarinho, lembrando que eu tenho um cursor aqui embaixo. Cheguei onde está o meu cursor, eu vou abrir a minha peça, arrastar o meu cursor e continuar a costura até o final. Olha só,
Passei a costura na pontinha, na parte do avesso ficou assim. Vou abrir o meu trabalho, olha só. Vou virar esse meu forro para trás, esticando ele bonitinho, assim. Vou prender as pontinhas dele, lembrando, se você for utilizar o bagum ou o nylon emborrachado, evite de utilizar o alfinete, tá? Porque eles são plásticos, né? Então eles furam, vai estragar o seu trabalho. Prenda com clips, deixando ele bem esticadinho. Viro o meu trabalho. Vou passar aqui um pezinho de máquina para segurar este meu forro nessa minha parte principal, para que na hora que eu tiver que abrir o meu zíper, o forro não venha junto. Então, coloquei na bordinha. Quem quiser pode aumentar o número do ponto, já que é um pesponto para 4. Fiz isso, passei a costura na pontinha, segurando o meu forro na minha peça. Vou fazer agora o quê? Vou colocar a minha parte principal. Deixa eu até tirar esse excesso aqui, que tá me incomodando, que tem muita linha junto. Vou agora pregar a minha parte de trás nesse zíper. Mesma coisa. Peguei a minha parte de trás, achei o meio do meu trabalho, fiz um pique, vou unir o pique da minha parte principal na minha marcação do zíper e vou prender. Vou colocar todos eles bem juntinhos aqui, pode ser com clips, pode ser com alfinete, deixando o zíper para cima agora, e vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Vou costurar a bordinha do zíper, para que ele não escape. Vou usar esse mesmo pezinho calcador. Para prender, segurar. Perdão. Prendi aqui direitinho. Ok. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes. Então, eu tenho a minha manta aqui. Vou colocar direito da minha peça aqui em cima do meu nylon emborrachado, para o direito do nylon emborrachado. Venho aqui na pontinha, não vou costurar deste lado para ele não enrugar, vou prender toda essa parte de cima aqui e vou costurar do lado da manta. E onde eu vou costurar? Então, procure manter alinhado. Eu aqui eu não prestei atenção, não tá alinhadinho, ó. Alinhou aqui, forro com forro, tudo bonitinho. Vou colocando aqui todos os meus clips. Até aqui a pontinha. Vou passar encostadinho do meu zíper aqui, um pezinho de máquina, só que aqui o meu cursor ele já tá no começo. Eu vou abrir
para ficar mais fácil. Tô sentindo aqui, ó, com os meus dedos já, eu estou sentindo aonde está o meu zíper. Ele vai estar aqui. Vou começar, dou um retrocesso. Abro o meu trabalho, fecho o meu zíper para sentir com mais facilidade aqui, que ele fica levantadinho. Venho até o final da minha peça, dou um retrocesso. Vejo se eu costurei tudo bonitinho. Senão eu desmancho, arrumo de novo. Olha só. Aqui não ficou bonito. Não, ficou assim. Bem pertinho do meu zíper. Não vou usar mais o calcador de zíper. Olha só, vou abrir o meu trabalho. Aqui ele ficou mais juntinho. Aqui. Vou prender o meu forro aqui, para que ele não ande durante a minha costura. Só segurei aqui, lembrando que isso é uma borracha, eu não posso pôr alfinete. Já estamos acabando, amores. Vou trocar o meu pezinho calcador para o pé de costura básica. Vou vir na minha máquina agora e também vou passar um pezinho de máquina aqui para segurar o meu forro na minha peça principal. A minha costurinha, então, costurinha de segurança aqui, costurinha de segurança ali, meu forro preso dos dois lados, né? Vou fechar o meu zíper aqui para facilitar. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai juntar a nossa peça. Como que você vai fazer isso, Vivi? Vamos lá, vou ensinar para vocês. Então, bom, fechei, tá tudo bonitinho aqui, tô vendo que eu não preciso de nenhum reparo. Vou deixar meu zíper aberto até o meio. O que eu fiz? Coloquei agora, juntei, ó, pontinha com pontinha, assim. Vou prender toda essa ponta do meu trabalho. Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui, vou juntar, vou prender com clips aqui. Tô juntando pontinha com pontinha, prendendo aqui em cima, deixando ele bem alinhadinho. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Tá dando para ver o que eu tô fazendo? Olha só. Coloquei aqui. O que eu vou fazer? Aqui na parte da lateral, eu vou unir o passa-fita com o passa-fita, deixando bem esticadinho. Prendo. Vou do outro lado, faço a mesma coisa, passa-fita com passa-fita. Tá vendo que eu deixei o forro tudo aberto aqui, né? Olha lá, coloquei. Eles falaram que agora tá ok, falaram que sim. Ah, então tá ótimo. Vou juntar tudo, puxando. Lembra daquele tecidinho do zíper? Ó, pro lado do forro, unindo as duas peças direitinho aqui. Olha só, vou unir os dois aqui. Coloquei. Vocês estão vendo que eu tô prendendo toda a lateral que tem a manta.
Fazendo a mesma coisa desse lado aqui, arrumando direitinho, para que fique costura com costura. Isso, bem certinho. Olha só. Fechei toda a minha parte que tem a manta. Vou fazer o quê? Vou deixar essa parte de baixo aqui do meu forro em aberto, para eu poder desvirar a peça e vou prender toda essa lateral. Vou juntar aqui, ó, pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. Prendi. Vou prender toda essa parte aqui, deixando bem preso as duas laterais. Deixa eu arrumar aqui. Prendendo as duas laterais para que ele fique bem retinho. Aqui embaixo eu vou deixar o espaço suficiente para uma mão aberta, ó. Então, eu vou costurar aqui. Aqui. Vou na minha máquina agora e vou passar uma costura, um pé de máquina, fazendo toda essa volta do meu trabalho, finalizando aqui. Ok? Então, eu venho aqui para minha máquina e vou mostrar para vocês. Da onde eu marquei o clips, um pezinho de máquina. Inicio, dou um retrocesso. Calcador para cima, pezinho, agulha para baixo. Vou passando toda a costura. Vai devagar aqui, porque a parte que está mais grossa. Agulha para baixo, calcador para cima, virei o meu trabalho. Virei o meu trabalho. Segura com cuidado aqui, que é grosso, para ficar um trabalho bonito. Vou chegar até onde eu marquei, dou retrocesso, vou tirar o meu trabalho daqui. Fiz isso, passei toda a costura em volta. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai dar profundidade para a nossa necessaire. Então, por exemplo, isso é muito de gosto de pessoa para pessoa. Se você quer uma necessaire que ela tenha o fundo mais largo, então você vai fazer a caixinha de leite de 4 centímetros. 4 com 4 dá 8. Ela vai ter 8 de profundidade. Se você quer que essa sua necessaire ela fique mais alta e não tão profunda, você vai fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros, que vai dar 6. Eu gosto dela um pouquinho mais gordinha no fundo. Então, eu vou fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua e vou colocar ela a partir dessa costura que eu fiz e vou marcar 4 centímetros. Então, eu venho com a minha régua
Vou posicionar minha régua a partir daquela costura que eu fiz. E vou marcar 4 centímetros aqui, 4 centímetros ali e vou ligar, ó. Fazendo isso aqui. Então, ele tem 4 centímetros dessa costura para cá, 4 centímetros dessa costura para cá. Vou fazer isso de todos os lados. Tanto na minha parte de manta, quanto na minha parte do plástico, do impermeável. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? A Débora falou, que delicadeza, parabéns. Obrigada. Tem pessoas que falam que as peças de live são feitas tudo de qualquer jeito. Eu não consigo. Eu tenho que fazer do mesmo jeito que se eu fosse entregar para um cliente. Então, carinho naquilo que a gente faz é tudo. Esse é o nosso diferencial. Fiz isso, marquei os 4. Nós já estamos na finalização da peça. É só agora a gente montar a caixinha de leite e pronto. O que eu vou fazer? Eu não deixei essa parte aqui aberta, então eu vou colocar minha mão por dentro, onde eu deixei meu zíper aberto. Venho aqui, vou abrir aonde eu desenhei, vou montar o triângulo, vou prender com os meus clips para poder fazer a costura, deixando bonitinho, ó, costurinha em cima de costurinha. Deste lado, do mesmo jeito, virada a costura dos dois para o mesmo lado. Não falou, maravilha. Olha só, vamos fazendo assim. Vamos fazer desse jeito. Todo esse trabalho que a gente está tendo é para a costura ficar toda embutida, tá, gente? Para ninguém ver. Olha só, estou abrindo a minha parte plástica também. Olha só, desse jeito. Ai, queria tanto que a gente tivesse bastante pessoas hoje na live para eu sortear essa peça. Mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente consegue bastante gente na live para a gente poder sortear a peça da aula. Já pensou se essa minha peça aqui vai lá para o Recife? Que legal! Olha só, fechei os 4 cantos, vou passar na máquina de costura, ponto número 3. Acerto aqui tudo bonitinho. Não esqueça de dar o retrocesso para garantir que essa sua costura ela não vá abrir. Já estamos acabando. Desculpa se demorou um pouquinho, eu nem ia fazer toda a técnica crazy na aula, mas faltava tão pouquinho. Olha só. Retrocesso. Olha só, fiz a minha peça toda, coloquei a minha mão aqui, o que eu vou fazer? Eu não gosto dessa parte grosseira aqui pra dentro.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui, deixando meio centímetro, tá? Da minha costura. Tirei toda essa partezinha aqui. Vou fazer o mesmo do emborrachado, tá? Material, gente, quem é daqui da minha região, eu tenho a minha parceira, que é a Dani. A Dani tem desde manta, ela tem tecido, ela tem zíper, ela tem cursor, um cursor mais lindo que o outro. Então, aconselho vocês a darem uma pesquisada lá. Aí, em cima da nossa live, tem no Face, o endereço do Face da Dani, para vocês pesquisarem preços e tudo com ela. Olha só, coloquei a minha mão, vou virar a minha peça, né? É a hora que a gente fica feliz. Né? A Sibeli falou, vou tentar só com Crazy, porque eu nunca fiz necessário e acho que vai ficar mais fácil. Obrigada. Imagina, não por isso. Olha só, quando você une direitinho, ó, tudo fica casadinho, a sua peça fica linda, perfeita. Olha só, aqui, ó, tudo bonitinho. Aqui o passa-fita com passa-fita. Aí nós vamos arrumar a nossa costura aqui, ó, com cuidado. Por isso que eu até cortei a minha unha, que estava enorme. Você vai encaixar o seu dedo aqui, ó, empurrando este canto para cima, para ficar bem acabado. Venho do outro lado, faço a mesma coisa, coloco o meu dedo aqui no meio da minha costura. Vou arrumar a minha peça assim, ó. Arrumo aqui a parte do meu forro, colocando tudo bonitinho. Venho aqui para finalizar a minha peça, vi se tá tudo lindo do jeito que eu queria. Venho aqui para finalizar a minha peça, vou dobrar um pedacinho para dentro desse meu emborrachado. Vou juntando assim, ó, ponta de lá com a ponta de cá dobradinha. Vou prendendo com os meus clips e vou passar na máquina de costura para finalizar. E aí, olha só, toda a nossa costura ficou por dentro. Ninguém está vendo o que nós temos aqui, né, do nosso trabalho. Outra coisa foi a Sibeli, né, que me falou do Crazy. Então, Sibeli, tem muitas formas. Você, com esse molde dessa necessaire, você pode, inclusive, fazer diferente. Vou dar uma sugestão para vocês aqui, né, de outros jeitos que eu faço essa necessaire, né? Então, vou até lançar em breve aqui uma linha nova, que é dos animaizinhos, né, os animaizinhos. Que você pode fazer aqui? No lugar do Crazy, se você tem uma familiaridade com a bordadeira, você pode fazer personalizado. Você pode bordar aqui em cima, fazer uma tela sem embaixo, ou o contrário, borda aqui no centro, algum motivo, e faz o Crazy aqui embaixo. Tudo para valorizar a sua peça. Olha só, aprendi os dois lados. A Sibeli falou, ótima aula, você explica muito bem, obrigada. E a Vilma falou, ela é uma ótima professora. Obrigada, gente, muito obrigada. Agradeço o carinho de vocês e a paciência. Venho aqui na minha máquina, vou fazer uma costura agora, bem na pontinha, para fechar essa minha borracha, tá? Quem for usar, por exemplo, um emborrachado, tiver um pezinho calcador de teflon, pode colocar, porque ele desliza melhor, tá? Porque nesse meu pezinho calcador, ele tem a tendência a segurar um pouquinho a borracha, né? E eu não gosto daquela coisa que muita gente fala, passa hidratante, passa óleo, passa isso. Eu não gosto de passar nada na minha peça. Primeiro porque eu posso danificar a minha máquina jogando esses produtos para dentro. Fechei aqui o fundo da minha necessaire. Vou jogar todo esse fundo fechado para dentro da minha necessaire. Vou arrumar aqui bonitinho aqui dentro.
Vilma falou, estou encantada. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença, Vilma. Olha só. E vou fechar a minha peça. Olha só como que ficou a nossa peça. E aqui dentro ela está impermeável, toda de borracha, fundo fechado, e você pode colocar aqui peças molhadas, que não vai ter problema, que não vai passar para o lado de fora. Ok? Essa foi a nossa peça de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês, muito obrigada pela paciência, né, pela demora das aulas, mas eu não consigo fazer peças por produtividade, eu tenho que ensinar para vocês o passo a passo. Então, muito obrigada, um beijo no coração, uma ótima semana para vocês, tá? E até lá, até a nossa terça-feira, ok? Beijo, gente!